O tema prisão preventiva é um dos temas que vem ganhando maiores repercussões no cenário jurídico, sobretudo por algumas mudanças pontuais. E nós que vivenciamos a advocacia criminal, sem sombra de dúvidas, é um tema que gera bastante preocupação por conta das decisões que vêm sendo decretadas ultimamente, algumas necessárias, outras não tão necessárias, e outras ainda que eu chamo de decisões absurdas, que acabam por desestruturar todo o ordenamento jurídico, acaba por desestruturar toda a nossa norma matriz, que é a Constituição Federal. E quando me propus a escrever sobre a análise do discurso nas decisões que decretam a prisão preventiva, foi exatamente através de um aluno da graduação, que era meu estagiário à época, no escritório de advocacia, e me propôs um trabalho de iniciação científica sobre a análise de algumas decisões pontuais que estavam sendo decretadas na cidade de Bebedouro naquela época. E a partir daí eu aceitei o desafio e comecei então a pesquisar e aprofundar um pouquinho mais sobre o tema. Coincidentemente, agora pela manhã, eu acabo de acessar as redes sociais, que virou um boom, né? A gente tem informações todas as horas de tudo que acontece imediatamente. E acabou de ser preso agora há pouco o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por conta da máfia da merenda escolar que foi originada em Bebedouro, na cidade onde eu coordeno o curso de Direito. E por um dos juízes de Bebedouro, foi decretada a prisão preventiva do ex-presidente, de outras pessoas também que não possuem foro por prerrogativa, e vários deles acabaram sendo presos, e até peço desculpas que a hora que alguns chegaram e vieram conversar comigo, eu estava no telefone justamente por conta de alguns problemas como esses. E falar sobre prisão preventiva, então, dando início já à nossa palestra, à nossa conversa, vou chamar mais de um bate-papo, e o doutor já me alertou que eu tenho até às 18 horas para conversar com vocês. Então, pretendo não extrapolar muito esse tempo, no máximo até às 20. Tá? E é um tema que chama bastante atenção justamente por conta desses acontecimentos que vêm surgindo na atualidade. Mas falar sobre prisão preventiva, no primeiro momento, é falar sobre Estado Democrático de Direito. E eu costumo abordar que no direito brasileiro existem dois bens jurídicos que se sobrepõem, que na verdade estão no mesmo patamar, que é a vida, por uma questão óbvia, até porque sem a vida nós não conseguimos exercer e exercitar outros direitos, mas ao lado da vida eu também costumo colocar a liberdade. A liberdade porque sem a liberdade a vida também não consegue ser vivida com dignidade, como está previsto na Constituição Federal. E a liberdade, ela acaba sendo restringida em algumas situações pontuais, que o próprio ordenamento jurídico, então, acaba sinalizando como a necessidade de se prender ou a necessidade de se restringir a locomoção de alguém. E dentro do ordenamento jurídico, nós temos, longe de querer dar uma aula aqui, mas nós temos duas grandes espécies de prisões. As prisões penas, que nós não vamos trabalhar aqui hoje, que são aquelas prisões decorrentes de uma sentença condenatória transitada em julgada, que tem a finalidade punitiva, que utopicamente ou ideologicamente tem a função ressocializadora também. E nós temos, de outro lado, que é o objeto da nossa conversa, as prisões cautelares, que alguns doutrinadores também chamam de prisões processuais. Estas, sim, são as prisões que causam grande espanto e que vem causando grandes preocupações no ordenamento jurídico, na seara jurídica como um todo. Isso porque nós temos um Código de Processo Penal da década de 40, que tem grande influência do Código Rocco, que só faltou ali a assinatura de Mussolini. Né? Só faltou o Mussolini lá assinar e, entre aspas, promulgar o nosso Código de Processo Penal de 40. Então, não preciso nem dizer que o Código de Processo Penal é bastante arcaico quando se diz sobre direitos e garantias fundamentais. Só que, a partir daí, em 1988, surgiu uma nova esperança, que passou a ser, então,
a nossa Constituição, tida como Constituição democrática, tida como Constituição cidadã, que passa a trazer um rol de direitos e garantias fundamentais que, pelo menos em tese, deveriam ser ali o espelho ou os espelhos para todo o ordenamento jurídico. E, como eu disse, como eu costumo dizer em sala de aula, é a regra matriz. Quem é da área do direito tributário, quem gosta de direito tributário, que não é a minha área, mas é como se fosse a regra matriz de todo o ordenamento, não só do sistema tributário nacional. E aqui no direito processual penal, então, nós passamos a ter um espelho de como deveriam ser as constrições e as restrições dessa liberdade. Só que a Constituição de 1988, em que pese ela tenha sido espelhada e tenha sido projetada e tenha sido elaborada por uma Assembleia Constituinte voltada para os direitos e garantias fundamentais, ela, muito embora tenha tido essa boa intenção, ela não conseguiu, de uma certa forma, estabelecer tudo o que deveria ser estabelecido no que diz respeito às prisões. Ela traz que a pessoa não poderá ser presa, salvo em flagrante, não poderá ser presa sem uma ordem fundamentada, salvo em flagrante delito. E aí, por si só, eu já tenho a minha primeira garantia, que a prisão sem fundamentação somente seria cabível naquelas situações de flagrância. Só que a Constituição Federal, como deve ser realmente, não traz quais são as hipóteses de flagrância. Está correta, porque a Constituição é o arcabouço jurídico nosso. Mas o Código de Processo Penal, que nós continuamos com o mesmo Código de Processo Penal de 1940, na década de 40, continua trazendo as hipóteses de prisão em flagrante e traz também que essas prisões em flagrante, que não é o objeto, nós já vamos entrar na prisão preventiva daqui a pouco, o Código traz, aliás, que essas prisões, as situações de flagrância, são situações que exigem a imediatidade entre o fato e a prática da restrição da liberdade. Por isso, não há que se esperar, não há necessidade, não há a tolerância de se aguardar ali um pronunciamento judicial. Só que, mesmo assim, essa prisão em flagrante começou a chamar a atenção dos processualistas, nós, operadores do direito. Porque essa prisão em flagrante, a partir de 1988, ela se dava por um simples fato da pessoa estar cometendo a infração penal, ou por ter acabado de cometer a infração penal, ou por ter sido logo após a prática de um crime, com instrumentos que fizessem presumir ser ela a autora da infração penal. Ou ainda, porque estava mediante perseguição. E aí essa pessoa era presa, e muitas vezes, por esse rótulo da prisão em flagrante, e vinha lá o juiz de direito de primeira instância e fundamentava que o flagrante estava formalmente e materialmente em ordem, e aquela pessoa, então, ficava presa durante toda a instrução processual, sob o rótulo da prisão em flagrante. Em 2008, nós tivemos uma micro-reforma no Código de Processo Penal. Micro-reforma porque nós tivemos 3 leis importantes. Uma que passou a disciplinar sobre procedimentos, outra que passou a disciplinar sobre provas, e outra que acabou também por modificar um pouquinho sobre as prisões de natureza cautelar. De que forma nós tivemos essa alteração em 2008? 2 das prisões que nós tínhamos, e nós tínhamos 5 prisões de natureza cautelar no ordenamento jurídico, que eram a prisão preventiva, objeto da nossa discussão hoje, a prisão em flagrante, a prisão temporária, e aquela prisão que era decorrente de uma sentença condenatória recorrível. E olha o absurdo que nós tínhamos. A pessoa era presa, ela era condenada em primeira instância, tinha o direito de recorrer, mas para recorrer, até então, pelo Código de Processo Penal, ela deveria aguardar o julgamento de seu recurso presa, com a sua prisão, com a sua liberdade restrita, portanto. Isso era a regra. Condenou em primeira instância, quer recorrer, vamos então prender essa pessoa. E aí nós tínhamos uma contradição com a Constituição Federal de 1988. Olha as contradições do Código ROCO, do Código de Processo Penal de origem, que tem a sua origem lá em Mussolini, como eu disse no início, e com a Constituição de 88. Princípio do estado de inocência.
Se a pessoa tem o direito de recorrer, se a pessoa tem o direito de aguardar um pronunciamento jurisdicional final a respeito da sua situação, qual a necessidade, então, dela permanecer presa até o final do seu julgamento? E aí, em 2008, essa prisão foi abolida do ordenamento jurídico. Assim como esta prisão, foi abolida também aquela prisão decorrente da decisão de pronúncia, que era a mesma sistemática lá no tribunal do júri. Ao terminar a primeira fase do júri, para que a pessoa fosse levada a plenário, para que ela fosse julgada em plenário, ela deveria aguardar o seu julgamento, como regra, presa. A liberdade, portanto, era exceção. Essas duas prisões, prisão cautelar, decorrente de sentença condenatória recorrível, e a prisão cautelar, decorrente de sentença de decisão de pronúncia, foram abolidas como regra do Código em 2008, nessas alterações. E aí continuaram, então, persistiram na legislação processual 3 prisões cautelares. A prisão preventiva, que é o nosso objeto, a prisão em flagrante e a prisão temporária, que é fruto de uma legislação especial. E quando nós falamos nessas prisões cautelares, nós tivemos uma outra grande modificação, que agora sim parece que estamos entrando na sintonia do ordenamento jurídico constitucionalizado. Agora, em 2011, nós tivemos a Lei 12.403, que alterou de forma perfunctória toda a sistemática das nossas prisões de ordem cautelar. Isso porque as prisões cautelares passaram, agora, com a Lei 12.403, não mais ser uma medida de primeira rácio, de prima rácio. E a prisão preventiva passa, portanto, a ser uma medida de última rácio no sistema jurídico processual vigente. Antes de se estabelecer, antes de se decretar uma prisão preventiva, nós temos aqui outras medidas cautelares, que são diversas da prisão, que podem e devem ser decretadas se forem necessárias, suficientes e adequadas para tutelar aquela situação em que está sendo perquirida, que está sendo investigada dentro de uma persecução penal. E a prisão preventiva passa, portanto, por um contorno que muito me parece peculiar. Assim como a prisão, assim como todos os atos judiciais precisam ser motivados, a prisão preventiva também, obrigatoriamente, precisa ser fundamentada, precisa ser motivada para que ela tenha validade. E aqui, só fazendo um parênteses, não é porque nós estamos na Ordem dos Advogados do Brasil que nós devemos ser favoráveis à liberdade total. Não é porque eu sou advogado criminalista, que milito na área, que eu tenho que só brigar pela liberdade. Lógico que para o meu cliente nós vamos brigar pela liberdade. Mas nós temos a consciência de que a prisão hoje é um mal necessário. A prisão, em algumas situações, é necessária que se faça, mas é necessário que se faça de forma correta. É necessário que se faça de forma dentro dos padrões de organização judiciária, dentro dos padrões da organização legislativa que nós temos no sistema jurídico brasileiro hoje. E falar que uma decisão judicial deve ser fundamentada, e aí insere-se também a decisão que decreta uma prisão preventiva, é dizer que essa decisão está recheada, está permeada de uma ideologia. Nós não podemos negar que as decisões judiciais, que a fundamentação judicial, ela é carregada de um caráter ideológico. E falar em ideologia, eu não consigo mensurar, eu não consigo entrar no tema ideologia e motivação das decisões judiciais, sem falar um pouquinho do que é a ideologia. E ideologia, nós temos duas grandes concepções do que seria a ideologia, falando um pouquinho da filosofia jurídica aqui. A ideologia, a primeira vez que ela aparece dentro do cenário jurídico, é lá no marxismo. E Karl Marx vem e diz que ideologia nada mais é do que algo surreal. É algo que não consegue ser palpável. É algo que enublece. É algo que está distante da realidade. Só que aí no século XX, logo no século XX, vem Karl Mannheim e diz que ideologia não é isso. Ideologia não é algo surreal.
Ideologia é o conjunto de ideias concatenadas, voltadas para uma racionalidade e voltadas para uma fundamentação. E aí eu consigo chegar no objeto da nossa discussão hoje. O que é uma fundamentação? O que é uma motivação de uma decisão judicial? Motivar, conforme os constitucionalistas, conforme os processualistas, é expor os motivos. É expor as razões em que o aplicador da lei, no caso o juiz de direito, seja em primeira instância, seja nos tribunais de segunda instância ou nos tribunais superiores, são as razões pelas quais, no nosso caso, a pessoa merece e deverá ter a sua prisão decretada e ter a sua prisão mantida durante a persecução penal. Frise-se, persecução penal, essa que é dividida em duas fases, fase de inquérito e fase de ação penal. E falar que o aplicador da lei precisa expor os motivos, trazer quais são as razões que levaram a decidir daquela forma, é dizer que não basta apenas ele ir lá e transcrever aquilo que está previsto no ordenamento jurídico. Não basta ir lá e dizer que estão previstos os requisitos do artigo 312, 313, 314 do Código de Processo Penal. Porque isso nós, operadores do direito, isso as pessoas que estão sendo presas, elas sabem quais são os pressupostos, sabem quais são os requisitos da prisão preventiva. Só que é necessário que, no caso concreto, é necessário que dentro da situação em que se pretende, ou dentro daquela situação em que foi posta a ele, que aquela pessoa saiba quais são os fatos praticados por eles, que ensejaram a decretação e que estão presentes naqueles 4 fundamentos ou naqueles 4 pressupostos da prisão preventiva. E foi isso exatamente o que aconteceu com a Lei 12.403. A Lei 12.403 deixou, então, de permitir que as prisões preventivas sejam decretadas em qualquer situação. E por uma questão lógica. Uma questão lógica por uma situação prática até no meu escritório. Em 2009, mais ou menos, 2007, para ser mais exato, eu tive um cliente que estava sendo acusado de um crime de lesão corporal. Lesão corporal, aquela do parágrafo 1º. Lesão corporal que nós chamamos doutrinariamente como grave. E esse cliente meu teve a sua prisão preventiva decretada lá na época. Fazendo uma análise em perspectiva, em abstrato, de uma futura ou eventual condenação desse rapaz, nós conseguimos constatar, até pela quantidade de pena imposta pela lesão corporal, que jamais ele ficaria preso se condenado fosse. E isso por conta de todos os benefícios que a legislação penal e a legislação processual penal garante a ele. E não só a legislação penal e processual penal, a própria Constituição Federal. E aí começou-se a questionar, então, no escritório, se nessa situação, nesse crime, se condenado for, preso ele não permanecerá, por que então que deverá permanecer preso durante a instrução processual? Por que então que deverá permanecer preso durante a primeira fase da persecução penal, onde é uma fase apenas de investigação, onde muitas vezes eu não tenho ainda sequer prova ou indícios suficientes da autoria delitiva. E a Lei 12.403 veio e disse, vamos acabar com essa pouca vergonha, vamos acabar com essa bagunça processual, de se deixar a prisão preventiva nas mãos dos juízes para que sejam decretadas da forma e da maneira que eles bem entenderem. E vamos estabelecer, então, que a prisão preventiva, em um primeiro momento, só pode ser decretada quando a pena máxima do crime for superior a 4 anos. Isso me parece um pouco razoável dentro do que nós entendemos por proporcionalidade e razoabilidade, que são conceitos distintos. Me parece razoável, proporcional, por quê? Porque acima de um crime com pena superior a 4 anos, já é possível, no ordenamento jurídico brasileiro, que caso ele venha a ser condenado, levando em consideração outras circunstâncias, levando em consideração outros aspectos subjetivos e também objetivos, é possível que essa pessoa, se condenado for, cumpra a pena privativa de liberdade.
Se é possível que ele cumpra a pena privativa de liberdade, é possível também, levando em consideração então esses outros requisitos, que ele precise ficar com a sua liberdade restrita durante a persecução penal. Mas aí a legislação não para por aí. A legislação processual vem e diz o seguinte: além destas situações, dos crimes cuja pena máxima for superior a 4 anos, eu poderei também decretar a prisão preventiva, excepcionalmente, independente da pena, em situações mais delicadas, como, por exemplo, no caso de violência doméstica contra a mulher, como, por exemplo, no caso de crimes praticados contra crianças e adolescentes, como, por exemplo, também nos crimes praticados contra pessoas com deficiência, e por aí vai. E o artigo 315 do Código de Processo Penal passou a prever, que antes não estava ali, que a decisão que decreta a prisão preventiva deverá ser devidamente fundamentada. E devidamente fundamentada é uma reprodução do que nós já tínhamos lá na Constituição Federal, no artigo 93, inciso 9º. E aí surge o primeiro questionamento. É necessário, ou seria necessário, a previsão do artigo 315 no Código de Processo Penal, ao prever que a decisão que decreta a prisão preventiva deve estar devidamente fundamentada? E lembrem que fundamentar é expor os motivos, é expor as razões. É onde o juiz vai expor toda a sua carga axiológica, vai expor toda a sua carga valorativa daquilo que ele pretende decidir a respeito, no caso da prisão. E muito me parece que o artigo 315 é um dispositivo sem muita utilidade prática. Porque, como eu já disse, nós já tínhamos esse dispositivo lá na ordem constitucional, lá na Constituição Federal. Só que mesmo com a rubrica da Constituição Federal, mesmo com a rubrica do Código de Processo Penal, de que as decisões devem estar devidamente fundamentadas, devem estar devidamente motivadas, o que nós observamos hoje em dia é que estas decisões não cumprem nem o Código de Processo Penal e não cumprem nem a Constituição Federal. O que nós temos basicamente dentro da análise do discurso para se trazer aqui para as prisões preventivas, prisão de natureza preventiva, é que eu posso fundamentar uma prisão preventiva praticamente de 3 formas. Ou através do meu aspecto dedutivo, indutivo, ou também da análise do discurso pelos meios da retórica. E quando nós falamos em dedução e indução, muito me parece naquela ideia que Montesquieu trouxe lá no seu livro O Espírito das Leis. Porque a dedução nada mais é do que utilizar o silogismo jurídico. É você utilizar o que está prescrito na lei e transcrever o que a lei estabelece para a minha decisão. E quando eu utilizo a técnica da dedução, o que eu estou fazendo é utilizando o aplicador da lei como sendo o juiz boca da lei. É aquele juiz que está exatamente transcrevendo o que está prescrito no ordenamento jurídico. A prisão preventiva precisa ser decretada para a garantia da ordem pública. Isso está lá na lei. Eu estou fazendo um silogismo onde eu tenho uma premissa maior, que é o meu comando normativo, onde eu tenho uma premissa menor, que é a situação fática em que está sendo analisada. Então, a prisão preventiva precisa ser decretada por garantia da ordem pública, e aí também já é uma aberração jurídica o termo ordem pública. E essa premissa menor vem acompanhada de uma conclusão lógica. Se este fato causou, entre aspas, uma comoção pública, e ela é necessária para a garantia da ordem pública, logo, a prisão preventiva deve ser decretada. Isso é o que nós chamamos de dedução, dentro da filosofia e dentro da jusfilosofia. Eu estou deduzindo que aquela situação precisa ser mantida da forma em que ela está, justamente porque a lei estabelece daquela forma. Ao contrário disso, eu tenho a indução, que é o aspecto contrário do silogismo. Ao invés de partir daquilo que está na lei, eu vou partir do fato concreto.
Eu vou partir da situação que foi levada ao juiz para que se faça a subsunção do fato à norma. E a partir do momento que se exige a fazer a indução, eu preciso fazer aquela escala valorativa que Miguel Reale traz lá na sua teoria do tridimensionalismo do direito, onde o direito não se resume a fato, onde o direito não se resume à norma, onde o direito não se resume ao valor. O direito é um conjunto entre o fato, o valor, e a norma e o valor. E aí, então, nós precisamos, dentro desse aspecto do tridimensionalismo jurídico de Miguel Reale, valorar não só o fato, mas a situação adjacente como um todo. E um terceiro aspecto em que eu me prendo bastante, que eu particularmente acho que é a mais adequada nos casos da prisão preventiva, é o uso da retórica. É o uso da persuasão racional, onde o aplicador da lei, obrigatoriamente, no momento em que vai decretar uma prisão preventiva ou manter uma prisão preventiva anteriormente decretada, ele precisa se valer de argumentos jurídicos, mas demonstrar que esses argumentos jurídicos estão alicerçados também no ambiente fático, na situação fática em que nós temos posta ao Estado juiz. E hoje nós temos decisões que, infelizmente, se distanciam dessas questões. Nós temos decisões em que reproduzem literalmente a lei e que vêm pautando-se pela necessidade da prisão preventiva exclusivamente no termo para a garantia da ordem pública. Se nós observarmos dentro dos artigos 311, 312, 313 do Código de Processo Penal, nós temos as diretrizes e os requisitos, os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. E aí a prisão preventiva, além dos requisitos objetivos, ela deverá ser decretada para garantia da ordem pública, que eu vou deixar para falar isso daqui mais ao final, garantia da aplicação da lei penal, que hoje a doutrina e a jurisprudência entende que a prisão preventiva será decretada para garantia da aplicação da lei penal, sempre que a prisão for necessária, porque existe uma iminência ali de fuga daquela pessoa, ou existe uma iminência, uma possibilidade daquela pessoa, se condenada for, os objetivos do direito penal serem frustrados. Eu posso também decretar a prisão preventiva para a garantia da instrução processual, onde a prisão será decretada para resguardar a colheita de provas, para possibilitar que testemunhas não sejam ameaçadas, para possibilitar que objetos que foram utilizados para a prática do crime ou vestígios que foram deixados pelo crime não sejam destruídos. E eu também posso decretar a minha prisão preventiva para a garantia da ordem econômica, que são aqueles casos mais específicos nos crimes contra o sistema econômico e financeiro. E o primeiro exemplo que eu trago aqui para fazer uma análise valorativa sobre a decretação da prisão preventiva é o famoso caso, eu trouxe só um julgado aqui, que é um caso da uma comarca próxima minha, que eu vou... É uma decisão de decretação de prisão preventiva, que eu vou analisar daqui a pouquinho com vocês, para mostrar que hoje ainda, em 2015, 2016, nós temos questões totalmente dissonantes com o que nós estamos falando aqui, e o que nos preocupa bastante. Mas o primeiro caso, antes até dessa modificação legislativa, que chama atenção, é o caso dos Nardones. E aqui não conheço o caso propriamente dito, não fui advogado, nem estive próximo a advogado dos casos, infelizmente. Não conheço nenhum advogado, conheço, mas não tenho amizade com um advogado, nenhum dos advogados. Não conheço os Nardones, não sou partidário do que ele fez, muito pelo contrário, hoje nós já temos uma decisão judicial transitada em julgado, então hoje nós temos a certeza jurídica de que eles cometeram, então, uma infração penal e por isso estão sendo punidos. Mas, à época do fato, tudo aconteceu por especulação midiática. A prisão temporária deles, inicialmente, foi decretada para uma necessidade da investigação, e a prisão preventiva, a temporária foi convertida em preventiva depois por uma especulação midiática. Não há dúvidas disso. Primeiro, porque a prisão preventiva, como eu disse agora há pouco,
ela pode ser decretada para garantia da ordem pública. E garantia da ordem pública, segundo a doutrina, não existe uma definição exata, ou melhor, não existe uma definição do que seja prisão para garantia da ordem pública. A prisão para garantia da ordem pública, ela foi criada, como eu disse no início da nossa conversa, no Código de 40, no Código de Processo Penal, que está vigente até hoje. E ainda traz que a prisão preventiva vai ser decretada como garantia da ordem pública, que era uma forma de represália às pessoas que se insurgiam contra o governo da época. Então, para garantir a ordem pública, para garantir aquilo que eu quero, eu, governo, quero, Estado, quero, eu vou prender a pessoa porque ele está sendo rebelde, ele está se rebelando. E hoje, no Estado democrático de direito, nós não temos mais essa possibilidade de prender por uma rebeldia ideológica, salvo se essa rebeldia ideológica estiver caracterizando uma infração penal também, se for uma incitação de crime e outras coisas mais. Mas, então, a prisão para garantia da ordem pública, ela fica num primeiro momento, em um primeiro momento apenas, cingida à comoção pública. Se o crime causa uma especulação pública, se o crime causa uma repercussão, se o crime causa uma comoção pública, em um primeiro momento, a prisão se faz necessária para a garantia da ordem pública. E é óbvio que quando você liga a sua televisão e você vê que alguém, um pai e uma madrasta, estão sendo acusados de ter jogado uma filha e a sua enteada, não me recordo de qual andar, de um determinado prédio, sem motivo aparente, e mesmo que tivesse motivo, uma criança de tenra idade, é óbvio que isso causa uma repercussão pública. É óbvio que esse fato causa uma comoção pública. Causa mais comoção ainda, porque de 5 em 5 minutos, redes televisivas estavam no local e já condenando o Alexandre Nardoni e a madrasta da Isabela Nardoni. Já condenando sem sequer ali provas concretas, naquele primeiro momento, de que tinham sido eles os autores da infração penal. E aí decretaram a prisão preventiva, num primeiro momento, para garantia da ordem pública, porque o crime era grave e tinha causado uma grande repercussão social, e tinha causado um grande clamor público, e porque era necessário também resguardar a imagem do Poder Judiciário. Opa, surge então aí teratologicamente uma nova definição do que é ordem pública. Vou decretar a prisão de alguém para resguardar a imagem do Poder Judiciário. Eu preciso prender alguém preventivamente, porque o Poder Judiciário precisa mostrar que é ele que tem a força, e nos crimes que causam essa repercussão, o Poder Judiciário tem que agir. Doutores, muito mais me parece que a imagem do Poder Judiciário vai ser resguardada a partir do momento em que ele decreta uma prisão preventiva, quando ela realmente tem que ser decretada. Muito mais me parece que a imagem do Poder Judiciário tem que ser preservada e se torna incólume, se torna escorreita, quando ele age dentro dos limites que a Constituição Federal estabelece. E não porque a mídia está pressionando, e não porque a população leiga muitas vezes está pressionando, que o Poder Judiciário haja. E não porque a Rede Globo ou qualquer outra rede televisiva está em cima pedindo explicações do Poder Judiciário a todo momento, o que vai ser feito naquele caso? O que vai ser feito naquele caso é aquilo que está previsto na legislação processual. É uma investigação séria, é uma investigação possibilitando contraditório, ampla defesa, é uma persecução penal na sua segunda fase, respeitando o devido processo legal, respeitando as garantias constitucionais e, se for o caso, decretar a prisão preventiva. E não decretar a prisão preventiva para mostrar que o Poder Judiciário pode e tem o poder de prender quando o crime causa uma repercussão. Porque o crime, independente da natureza que for, ele causa uma repercussão social. Se não seja em uma grande sociedade, mas que seja numa pequena sociedade. Que seja num bairro, que seja
no núcleo familiar da vítima, que sofreu com aquela morte do seu familiar, que sofreu com a violência sexual sofrida também pelo seu familiar. Então, ela causa uma repercussão. Mas essa repercussão tem que ser medida dentro daquilo que está estabelecido nas normas constitucionais. E aí, então, vem o Poder Judiciário e decreta a prisão preventiva dos Nardones, num primeiro momento, para aplicação, para a necessidade da garantia da ordem pública. Porque o crime havia causado, então, repercussão social e porque era necessário preservar a imagem do Poder Judiciário, porque ele estava sendo cobrado de uma atitude correta e uma atitude jurídica com relação a isso. Mas aí o Poder Judiciário vem também e decreta a prisão preventiva, não só com esse argumento, com esse fundamento, mas diz que é necessário também preservar o local do crime. É necessário decretar a prisão preventiva para se possibilitar a correta instrução processual, para se preservar a colheita de provas. Porque, segundo constava nos autos do inquérito, o pai do senhor Alexandre Nardoni teria ido até o apartamento dele e modificado o cenário do crime. Mas espera lá. Se é que o pai dele foi até o apartamento, ele foi porque o apartamento ainda não estava intocável. Ele foi porque ainda não estava o local preservado. Falhou a autoridade policial em não preservar, em não impedir o contato de qualquer pessoa com aquele local do crime. E depois, como eu decreto uma prisão preventiva de alguém por uma conduta ou por um comportamento de uma outra pessoa? E a prisão preventiva, então, ela foi decretada e foi mantida sob esses argumentos teratológicos e esdrúxulos, que era para garantir a instrução processual, garantir a ordem pública e também garantir a aplicação da lei penal, já que se condenados fossem, como de fato foram, a pena seria alta e essa pena alta seria um estímulo para que eles fugissem. Olha aí, outra suposição. Se eu for condenado a uma pena alta, para não cumprir a pena, eu vou fugir. Mas existem elementos para isso nos autos? Existem elementos indicativos de que eu vou me furtar da aplicação da lei penal? Até porque em todas as vezes que eu fui chamado à delegacia de polícia, todas as vezes que o meu cliente foi chamado, ele compareceu espontaneamente, ou às vezes ele compareceu mediante uma notificação da autoridade policial, mas compareceu, não dificultou, trouxe elementos de convicção, trouxe elementos concretos, reservou-se nos seus direitos, nas suas prerrogativas constitucionais, muitas vezes se manter em silêncio, que não pode ser utilizado em seu desfavor. E aí, nessa seara, um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, quando esteve aqui em São Paulo, logo após esse fato, foi questionado por uma repórter também da Rede Globo, por uma jornalista, e disse que ele não se pronunciaria sobre a prisão dos Nardones, porque ele não estava com os autos ainda em mãos. Mas que ele entendia que o Supremo já estava bem sedimentado com relação à garantia da ordem pública e à garantia da instrução processual. E ele disse, em rede televisiva, que Supremo Tribunal Federal não entende como necessária, não entendia, aliás, a prisão preventiva necessária para a garantia da ordem pública por questões de comoção pública. E também ele não entendia que o termo garantia da ordem pública devesse estar relacionada à imagem, à salvaguarda da imagem do Poder Judiciário. Por ironia do destino, o habeas corpus que foi impetrado perante o Supremo para tentar soltar o Alexandre Nardoni caiu com esse ministro. E esse ministro, à época, sem mencionar nomes, e aí é fácil vocês saberem quem entra lá no site do Supremo depois, mas esse ministro, por ironia do destino, foi o responsável por analisar a liminar do que foi pedida nesse habeas corpus. E a fundamentação jurídica dele utilizada é que a prisão preventiva deveria, sim, ser mantida como garantia da ordem pública,
pois o crime tinha causado grande repercussão pública e social, e também a prisão preventiva deveria ser mantida por conta da salvaguarda do poder judiciário. Ou seja, nós temos aqui, além de uma contrariedade à sua própria convicção, que há menos de 20 dias ele havia exteriorizado em rede nacional, nós temos uma fundamentação que nós chamamos, ou uma motivação per relacionem, que é aquela fundamentação onde eu estou reproduzindo argumentos que já foram utilizados nos autos ou do inquérito ou nos autos de um processo crime. E aí o que ele fez foi exatamente fazer a remissiva ao que o juiz de primeira instância havia feito, ao que o desembargador no tribunal havia feito e ao que o ministro do STJ havia feito. Ele relacionou todas as fundamentações lá atrás na decisão dele. Convicção dele, particularmente, nenhuma havia no acórdão. E eu não estou dizendo que essa decisão está desprovida de fundamentação porque foi contra a liberdade dos Nardones. Não, porque cada juiz, cada julgador tem a sua convicção. Mas estou criticando aqui a forma pela qual houve a fundamentação ou a motivação. Utilizou-se do recurso de relacionar outras decisões e jogar aquelas outras decisões, de forma jogada mesmo, naquele acórdão do Supremo Tribunal Federal. Coincidentemente, na mesma época, havia uma outra investigação dessas grandes operações em andamento, e em rede nacional também, um dos assessores de das grandes pessoas que estavam sendo investigadas, disse em rede nacional que com os membros do Supremo Tribunal Federal não haveria problema nenhum que, se chegasse ao Supremo, a prisão não seria decretada, numa outra situação específica. E aí, esse caso, foi decretada a prisão dessa pessoa que era investigada, chegou ao Supremo, e o Supremo Tribunal Federal, com este mesmo ministro, soltou essa pessoa investigada, dizendo que a prisão preventiva em primeira instância e em segunda instância estava equivocada porque faltava fundamentação jurídica idônea. E aí, esse mesmo ministro disse, falta fundamentação jurídica idônea porque a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública. E este tribunal já sedimentou a sua opinião de que garantia da ordem pública não está relacionado à comoção pública. Opa! Alguns dias atrás, num acordo lá atrás, ele disse que a prisão era para a garantia da ordem pública e porque tinha causado uma grande comoção pública. E o pior, lembra que lá no caso dos Nardones, ele decretou a prisão para salvaguardar a imagem do Poder Judiciário? Onde que a imagem do Poder Judiciário está mais maculada? Quando alguém vai em rede pública e diz, rede televisiva pública, e diz que se o pedido de prisão chegar até o Supremo, lá eles estão garantidos porque o Supremo vai liberar a barra deles, ou seja, no Supremo, segundo essa pessoa, eles são influenciados e são corrompidos, não sou eu que estou dizendo, é o que está lá na reportagem, mas, ou no caso dos Nardones. E aí ele vem e diz que a salvaguarda do Poder Judiciário não é elemento necessário para a decretação de prisão preventiva. Que a salvaguarda do Poder Judiciário é você estruturar uma prisão preventiva dentro dos ditames legais. E onde eu quero chegar com isso? Quero chegar que o mesmo Supremo, não só o mesmo Supremo, porque nós temos 11 ministros ali, mas o mesmo ministro não traz sequer uma segurança jurídica. Se é que nós podemos falar que nós temos segurança jurídica hoje no Brasil. O próprio ministro Barroso, antes dele se tornar ministro, eu tive o prazer, naquela época, de assistir uma palestra dele, aqui em São Paulo, e ele disse que no direito não se tem segurança jurídica. E na época eu estava no meu 2º ano de advocacia, e isso foi para mim um baque. Porque eu passei os 5 anos de direito, do curso de direito, ouvindo a expressão segurança jurídica, e gravei aquilo sem saber o que era segurança jurídica.
E vem um constitucionalista, na época, e me disse que não havia segurança jurídica no Brasil. E ele até brincou na ocasião e disse que se nós, ali, buscássemos segurança em alguma coisa, que nós parássemos, que nós abandonássemos o direito. Que nós fôssemos para a medicina. Que na medicina é o único ou a única ciência que nós sabemos que o rim sempre estará ali, que o coração sempre estará ali e que o nosso estômago ou todos os outros órgãos sempre estarão naqueles mesmos lugares. A única ciência que nós temos, segundo o ministro Barroso naquela época, segurança, era a medicina. Hoje, eu compreendo o porquê que nós não temos segurança jurídica. Hoje eu compreendo o porquê que no Brasil, em especial, nós não temos aquilo que nós chamamos de segurança juridicamente possível. Porque a cada dia no Brasil nós temos decisões contraditórias. E decisões contraditórias emanadas pelo mesmo órgão. Quando eu tenho decisões contraditórias, mas são decisões onde se demonstram a convicção do magistrado, onde se analisa o caso a caso, eu não entendo que isso seja falta de segurança jurídica. Eu entendo que isso seja um comprometimento jurídico. Agora, quando se tem um julgador que vem e traz uma decisão desprovida de racionalidade, de fundamentação, aí sim nós temos uma insegurança jurídica que acaba por macular todo o ordenamento jurídico. E para ilustrar, no ano de 2015, o ano passado, eu falo que foi um dos processos, não em termos grandiosos, mas em termos de que me causou uma certa provocação moral, talvez, mas uma certa provocação emotiva. Eu estava no meu escritório, no finalzinho de 2014, começo de 2015, quando eu tomei conhecimento de um caso, como eu disse, eu sou de Barretos, tenho escritório em Barretos, escritório em Bebedouro, que fica ao lado de uma pequena cidade que se chama Severínia, que não é nem comarca, que é a comarca de Olímpia. E tomei conhecimento de que um senhor de 67 anos havia abusado sexualmente de uma menina de 2 anos de idade, numa pequena cidade de Severínia, com menos de 5.000 habitantes. E aí vocês já imaginam toda a repercussão social que teve naquele caso. Um senhor de 67 anos, abusado sexualmente de uma menina de 2 anos de idade. O abuso sexual, nesse caso, não foi mediante penetração, então não tinha prova concreta, não tinha rompimento do ímen, não tinha nada ali que provasse a materialidade exata do crime. O crime teria ocorrido simplesmente em um final de semana, onde ocorreu porque já foi julgado, onde os avós dessa menina levaram essa menina para um sítio que já era de propriedade conhecido, os proprietários eram de conhecimento da família, já estavam acostumados, e esse senhor de 67 anos era o caseiro desse sítio. E ele tinha tanta confiança por todos ali, todos tinham confiança por ele, aliás, que todas as crianças que iam até aquele sítio, e tinha muitas crianças que iam até o sítio, porque a família era muito grande, chamavam esse senhor de vovozinho do sítio. E nós só chamamos alguém de vovozinho quando eu tenho uma afeição muito grande pela pessoa. E esse senhor de 67 anos, o senhor Francisco, ele chamou a menina e mais 2 crianças para irem até o lago ver peixinhos. E as 3 crianças foram. Essa de 2, a irmãzinha de 6 e o primo de 8. Chegando lá no lago, ele chamou as 2 crianças maiores, a menina de 6 e o menino de 8, e disse o seguinte para eles: volta lá na casa e pede para a tia a ração dos peixes, para a gente jogar para os peixinhos virem todos aqui. As crianças foram e ficou a menininha de 2 anos de idade ali. Demoraram mais ou menos uns 15 minutos,
porque era relativamente longe. As crianças enrolaram um pouquinho ali. E quando voltaram, não notaram nada de anormal até aquele momento. A criança voltou para o sítio, voltaram todos para casa. A criança foi tomar banho, e é uma criança uma família muito rigorosa, uma família grande, mas família que com aqueles conceitos de cidade pequena ainda. E essa mãe sempre disse para a criança o seguinte: olha, você não pode ter contato com nenhum menininho. Você não pode ter contato com nenhum menininho porque você é menininha. Aquelas coisas que as mães sempre tentam educar as crianças. E isso ficou na cabeça da criança. E quando a mãe foi dar banho na menina, a menina se chama... Não tenho os dados dela aqui, então não tem problema. Tem tantas Marias no mundo. A menina se chama Anamel. E a Anamel é aquela reprodução literal da nossa imagem quando nós imaginamos um anjo. Uma menininha pequenininha, loirinha, de cabelos encaracolados, cacheados. E a mãe foi dar banho na Anamel e percebeu que na região da genitália dela estava bem vermelha. Mas pela idade, ela achou, por ter ficado o dia inteiro no calor, por ter ficado o dia inteiro no sítio, achou que fosse a assadura normal de criança. E a mãe passava a mão e ela contraía. Foram todos para a sala e, de repente, a menina do nada, a Anamel, vira para a mãe e diz o seguinte: mamãe, o vovozinho do sítio fez assim em mim, do jeito dela. Passou o dedo na boca e esfregou sobre a vagina. A mãe da menina, naquele momento, entrou em desespero. Se fosse uma menina de 12 anos, de 8 anos, de 9, seria possível ela inventar uma situação dessa. Mas uma menina de 2 anos de idade, que não conhece, não possui nenhuma conotação sexual, jamais conseguiria inventar uma situação com tamanha descrição de fatos. E ela chamou o pai da menina. E a menina, a Anamel, reproduziu para o pai o que o vovozinho do sítio teria feito. Foram os dois para a delegacia. Imediatamente, a delegada, que estava de plantão, recolheu as vestes da criança, as vestimentas da criança. Conversou separado com a criança. E a criança, com a delegada, também reproduziu o que teria acontecido. E o investigador disse para o pai da menina, isso era um domingo à noite: nós não vamos no sítio hoje, porque nós não temos contingente suficiente para isso. É uma cidade pequena, nós vamos lá amanhã. Mas, se o senhor quiser ir até lá, nós sabemos que ele mora sozinho. Imagine que o pai de uma criança de 2 anos de idade, que tinha acabado de ser violentada sexualmente, ouvindo isso, talvez não tenha nem sido por má fé. Talvez a autoridade policial ali, o agente policial, tenha dito como uma forma de explicação: olha, nós não vamos realmente hoje lá, porque nós não temos contingente para isso. Não foi por má fé. Estava dando uma explicação para ele. Mas imagine nesse primeiro momento o pai da criança ouvindo isso de um servidor público responsável pela segurança pública, e ele vai, então, até a casa desse senhor. E chega na casa desse senhor, esse senhor começa a negar o fato, fala que não tinha feito nada. E aí, ironicamente, ele vira e disse assim para o pai da menina: e se eu tivesse feito? O que você teria a ver com isso? O pai da menina, que estava acompanhado do avô, segundo consta a denúncia, pegaram esse senhor, levaram para um lugar mais ermo, ameaçaram ele de morte, e aí, segundo consta a denúncia também, o avô da criança teria, como narra, e aí eu brinquei que a promotora deve ter pensado alguns dias para como que ia escrever isso na denúncia, e provocou a amputação traumática da base do pênis desse senhor. Cortou o pênis do senhor,
colocou dentro de uma sacola, amarrou no ombro dele e colocou ele no trevo da cidade. E eles mesmos teriam ligado para a polícia. Ó, tem um senhor aqui, passando em tal lugar, tem um senhor aqui que está com uma sacola amarrada no ombro. Ligaram para a polícia e ligaram para o resgate, o socorro. Isso foi de domingo para segunda-feira. Na terça-feira surgiram boatos na cidade que quem teria feito isso teria sido o pai da menina e o avô da menina. Os dois, espontaneamente, e eu tomei conhecimento do fato na segunda, logo depois disso, por alunos, o pai e o avô espontaneamente procuraram um advogado, que não fui eu, não me procuraram nesse momento, e foram até a delegacia de polícia prestar os esclarecimentos. Não foram sequer notificados. Foram até a delegacia de polícia, prestaram os esclarecimentos, voltaram para o seu estabelecimento comercial, porque era dono de uma lanchonete. Foram chamados na quinta-feira, novamente pela autoridade policial, para complementar as informações e compareceram novamente ali acompanhados de advogado. E continuaram a sua vida rotineira normalmente. A prisão preventiva do senhor de 67 anos, ele não morreu. A prisão preventiva do senhor de 67 anos foi decretada. Ele foi acusado pelo crime de estupro de vulnerável e tinha sido decretado, ele foi preso, já estava preso nessa data. E na sexta-feira, às 5:50 da tarde, os dois, o pai da menina e o avô, estavam saindo para a lanchonete quando foram recebidos no portão de sua casa por um investigador de polícia e pelo oficial de justiça. Foram cumprir uma ordem de prisão preventiva. Sob o fundamento de que a prisão era necessária para a garantia da ordem pública, de que o crime era grave, e não há dúvidas de que o crime é grave, mesmo, você fazer justiça com as próprias mãos é grave, você amputar traumaticamente a base de um pênis de alguém é grave, e ainda que os agentes eram perigosos. E a prisão preventiva desses dois senhores foram decretadas exatamente nesses termos que está reproduzido no telão aqui para vocês. É uma decisão bem curtinha, de uma página só. Vou ler na literalidade só para vocês observarem o que é a falta de fundamentação. E eu não estou aqui me insurgindo contra o juiz por ter decretado a prisão. A minha insurgência é como foi decretada essa prisão. Trata-se de representação da autoridade policial pela prisão preventiva dos investigados Jean Carlos Aparecido e Carlos Roberto, alegando a presença de seus pressupostos. O Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido. Observem lá, ó, alegando a presença de seus pressupostos. Trata de representação da autoridade policial pela prisão preventiva dos dois, alegando a presença de seus pressupostos. Primeira coisa, quais são os pressupostos? Aí vem, decido. Há indícios suficientes de autoria e materialidade. Quais os indícios de autoria, sendo que na terça-feira eles compareceram e eles, mesmo como advogados, utilizaram de seu direito, de sua garantia constitucional de se manterem em silêncio. Eles não falaram nada. Então, que prova de autoria que existia ali? Materialidade do crime até existia, mas autoria nenhuma. Tratando-se de acusação pela prática de crime de extrema gravidade, não questiono, lesão corporal gravíssima, a alarmar a sociedade e a demonstrar periculosidade do agente. A vítima fez o reconhecimento fotográfico, confirmando serem os investigados Jean e Carlos como autores da lesão por eles sofridas. Há necessidade da custódia cautelar, pois presentes os pressupostos da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal. O primeiro, garantia da ordem pública, fica evidenciado na periculosidade dos agentes, devido à gravidade do crime. Então vamos lá. Começou então a querer fundamentar a decisão. O primeiro pressuposto da preventiva, garantia da ordem pública, que está materializado na periculosidade dos agentes. Onde está, então, a periculosidade dos agentes?
Demonstra, doutor, nos autos, cadê essa periculosidade? Essas pessoas são pessoas voltadas para a prática do crime? Essas pessoas são pessoas voltadas para a prática de crimes com violência contra a pessoa? Essas pessoas são pessoas que, de forma contumaz, saem amputando traumaticamente a base do pênis de alguém? Ou existiu todo um contexto para que isso tivesse acontecido, se aconteceu? E aí você puxa a folha de antecedentes criminais, todas as certidões deles, e eles não tiveram nunca sequer uma passagem, sequer por investigação policial. Então, onde está a periculosidade do agente? A gravidade do crime. O crime é grave. Mas a gravidade em abstrato do crime não deve somente ser utilizada para a prisão preventiva. A gravidade do crime não é pressuposto de prisão preventiva. O que é pressuposto para a prisão preventiva é a ordem pública. E a ordem pública é algo que não tem conceito. É algo que deve ser extirpado do ordenamento jurídico. Então, observem que o juiz aqui, em momento algum, demonstrou onde está a periculosidade e demonstrou onde está a gravidade do crime. Os depoimentos das testemunhas e da vítima devem ser preservados. Devem mesmo. Mas onde estão elementos de que o depoimento da vítima e das testemunhas estão sendo deturpados? Primeiro porque a vítima já estava presa, que era o senhor lá que teria estuprado, que estuprou, praticou estupro vulnerável. Ele já estava preso, então não tinha contato mais com esses acusados. Depois porque as testemunhas sequer tinham testemunhas. Quais testemunhas que deveriam ser ali preservadas? Não existia até o presente momento nenhuma testemunha sobre o fato. E aí nós começamos a observar, então, que o que nós temos aqui é um despacho, uma decisão padrão. Uma decisão onde nós temos lá no banco de dados do juiz indeferimento de prisão preventiva, onde o estagiário, com todo respeito ao estagiário, que eu acho que judica mais do que o próprio magistrado, e advoga mais do que o próprio advogado, e atua mais que o próprio promotor de justiça, mas onde o estagiário ou o chefe de cartório vai lá e só troca o nome dos acusados. E aí, no final, ele vem e coloca: portanto, a decretação da prisão preventiva torna-se imprescindível para garantir o sucesso das investigações, bem como para a futura ação penal. Ao mesmo tempo, protegendo a sociedade de pessoas com personalidades tão agressivas. Espera lá. Eles são agressivos se eu não entrar na esfera da valoração. Elas são pessoas agressivas realmente se eu observar somente o fato. Só que o direito não é só fato. O direito é o fato, é a norma e é o valor. O direito é a fundamentação retórica. O direito é a fundamentação axiológica. O direito nada mais é do que uma decisão embasada em conteúdo valorativo. E aí, então, vem e determina a prisão e o recolhimento deles em cadeia diversa do que o senhor de 67 anos já estava recluso. Bom, esse pedido de liberdade provisória foi feito pelo outro advogado. Deixa eu ver se tem a data aqui, só para vocês verem que é recente. Olímpia, 16 de maio de 2015. Portanto, há menos de um ano, isso. Nós já tínhamos a Lei 12.403, que diz lá no artigo 315 que a decisão deve ser fundamentada. E nós já temos, desde 1988, a Constituição, no seu artigo 93, inciso 9º, que as decisões também devem ser fundamentadas. E aí a família me procurou para que eu, então, ingressasse nos autos. E começa aí a minha tortura. Tortura porque eles me procuraram para eu ingressar como assistente de acusação, como representando o assistente de acusação, nos autos em que se apurava o estupro de vulnerável contra o senhor de 67 anos, e no outro processo crime como defesa do pai e do avô da criança. E eu falo que foi um dos processos que mais me marcou, não pela grandiosidade que eu digo da causa em si, mas pelo dia da audiência,
do processo em que eu advoguei como assistente de acusação. Do processo que eu estava como assistente de acusação. Primeiro, porque o Poder Judiciário não está preparado para ouvir uma criança de 2 anos de idade. Aqui em São Paulo, talvez sim. Aqui em São Paulo, talvez vocês já tenham contato com as audiências, que nós chamamos de audiência sem dano, que é você ouvir crianças fora do ambiente judicial, ou talvez até dentro de um fórum, mas numa sala separada, por meio de assistente social, por meio de psicólogo, por meio de videoconferência. Mas imagine Olímpia, uma cidade menor do que Barretos, que é de onde eu sou, que também não tem esse equipamento disponível, mas imagine Olímpia, com um juiz criminal, uma vara criminal, ouvir uma criança de 2 anos de idade. E eu já conhecia a Ana Mel, porque quando a família foi me procurar, a criança estava junta, mas o juiz não a conhecia. E na hora que a criança entrou na sala de audiência, foi uma das cenas que eu nunca tinha visto na minha vida. O juiz, literalmente, na hora que a criança entrou, se inclinou e disse para todos: não acredito que isso aconteceu e está acontecendo aqui. E aí ele olhou para a promotora e falou assim: doutora, não tenho psicológico para ouvir a criança. A senhora se importa da senhora, por ser mulher, começar a fazer a inquirição da criança? Olhou para mim, perguntou se eu me importava, olhou para o advogado de defesa, o advogado de defesa, que era o mais interessado ali, também disse que não se importava, porque afinal de contas nós estávamos ali todos pela busca da justiça, e a promotora começou a conversar com essa criança sobre assuntos aleatórios, até que chegou na data do fato. E na data do fato, ela perguntou quem estava na fazenda. E o que eles estavam fazendo na fazenda. E a criança falava sorridente, que eles estavam vendo peixinhos, e quem estavam com ela era ela, a irmã e o primo. E não falou nada do senhor de 67 anos. E a promotora indiretamente insistia, sem tentar influenciar a criança, mas para saber se tinha mais alguém, e ela se calava. Até o ponto que o juiz entrou e falou assim: doutores, eu vou precisar ser mais incisivo. E perguntou para ela: o vovozinho do sítio estava com você? E naquele dia, o juiz teve uma sacada, que como não tinha recurso para fazer a audiência sem dano, mas como era uma criança de 2 anos de idade que ser ouvida, ele pegou uma webcam, essa que não era do fórum, e ele filmou a audiência. Porque ele falou: eu preciso ter todas as informações, não só faladas, mas tudo que se passa na audiência. E a criança que estava até aquele momento sorrindo, brincando, na hora que foi questionada se o vovozinho do sítio estava com ela, ela baixou a cabeça, fez assim com a mãozinha e escorreu uma gota de lágrima do olho dela. E aí você olhava para o juiz, olhava para o promotor, olhava para os advogados, inclusive de defesa, e não tinha ninguém ali que não estivesse sensibilizado. E naquela audiência, eu, mesmo não sendo a audiência do processo em que eu estava defendendo o pai e o avô da criança, ao término da audiência, com base no depoimento da criança e com base no interrogatório do senhor, eu pedi a liberdade dos meus clientes naquele outro processo. Falei que estava provado que se existisse elementos que pudessem levar que aqueles 2 rapazes eram os autores daquela lesão corporal, que estava provado, então, ali uma motivação justificável que justificasse aquela situação. E aí vem a decisão mais esdrúxula. De todas. O juiz, não trouxe aqui porque nem merece trazer, mas veio lá, folhas, tal. O defensor dos acusados, Jean Carlos e Carlos Roberto Guevedo, postulou nesta data a liberdade provisória, a revogação da prisão preventiva dos acusados. O Ministério Público opinou favoravelmente a concessão da liberdade, mas o pedido já foi analisado em outra oportunidade, razão pela qual mantenho a prisão
Ponto. Cadê a fundamentação? Cadê os motivos que existem para a manutenção da prisão? Se é que existia motivo da gravidade do fato, como ele dizia lá na primeira decretação, se é que os agentes eram perigosos no momento em que o juiz decretou a prisão, os fatos modificaram agora. Agora está provado, demonstrado, que se aquele crime ocorreu, é porque houve algo pretérito, houve algo que a própria legislação processual e penal autoriza, uma causa de diminuição de pena. E o crime pelo qual ele estava sendo acusado, o do estupro de vulnerável já foi condenado, e agora está sob júdice esse processo da lesão corporal. O crime que eles estão sendo processados é o crime de lesão corporal, lá do parágrafo 2º, que se aplica o redutor por conta da violenta emoção. Aplicando o redutor da violenta emoção, se forem condenados, se forem hoje, sair hoje a sentença, desculpe, se eles forem condenados, não sei, os memoriais já foram apresentados, então talvez eu chegue no escritório hoje, abro as minhas publicações, saia lá a condenação deles, ou não. Mas se eles forem condenados hoje, preso, eles não iriam ficar, por conta da quantidade de pena. Lá naquela época da audiência, mesmo que eles fossem condenados, e eu fiz uma perspectiva, a pena máxima e a diminuição mínima, o tempo que eles já estavam presos já teria dado o tempo de progredir de regime. Então, se eles fossem condenados no pior dos regimes, seria o semiaberto pela quantidade de pena, e já daria para eles irem para o regime aberto. E aí vem o juiz e fala que o pedido já foi decidido lá no começo da persecução, ainda lá na fase de inquérito, e por isso não merecia mais acolhimento. Não merecia acolhida. E aí eu volto de novo, cadê a fundamentação jurídica? E aí eu saí dali falando, ganho em liminar no tribunal. E aí eu mudei a estratégia. Falei, não vou mais bater nos requisitos da prisão preventiva. Não vou ficar mais em cima de que os requisitos da prisão preventiva não estão presentes. Vou, até por questão ao amor ao debate, mas o meu foco principal vai ser a falta de fundamentação da decisão. E impetrei um habeas corpus aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. E todas as vezes que eu impetro um habeas corpus, eu nunca fico confiante, pela falta da segurança jurídica. Por mais confiança que eu tenho, eu sempre desconfio. Mas naquele dia eu falei, é o habeas corpus que eu vou impetrar, por uma questão de honra, vai sair rapidinho, eu vou conseguir eliminar. E impetrei o habeas corpus contra a decisão do juiz da terceira vara de Olímpia, que é a única vara criminal que tem. E aí, a liminar, vem o seguinte, não vou ler toda, vem lá da seguinte forma. Olha que o desembargador vem e apenas diz, aqui, ó. Resumidamente, o habeas corpus contém as seguintes alegações. A deliberação careceria de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva sob o arreado de elementos abstratos. Não estariam preenchidos os requisitos do artigo 312. A pretensa vítima também se encontra presa pela possível prática de crime de estupro de vulnerável. Pelo menos leram o habeas corpus. Ostentariam bons antecedentes, teriam ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa e apresentaram-se espontaneamente na delegacia de polícia. Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva. Aí ele vem e dá uma aula do que é uma liminar em habeas corpus. Só que esquece de analisar o fato. A liminar em sede de remédio constitucional não tem previsão legal, sendo construção pretoriana para os casos de urgência, necessidade e relevância da medida, quando se mostrem evidenciados de maneira indiscutível na própria inicial do mandamos e dos elementos de provas que instruem. Não se olvidem existirem julgados no sentido de que o exame dos requisitos ensejadores da medida liminar está afeta ao juízo monocrático,
a instância recursal revisora competente reapreciá-lo desde que a situação dos autos possa indicar exemplo, caso teratológico, não resolvido por aquele. Vê-se, no caso presente, que não há elementos de convicção suficiente para albergar o pleito, que somente é cabível quando o constrangimento ilegal é manifesto e detectado de imediato pelo exame sumário da inicial e dos documentos e papéis que o instruem, o que não ocorre no presente caso. Indefere-se a liminar. Então tá, a liminar é caso excepcional, que só pode ser concedida quando os elementos estão ali convincentes de que a pessoa está sofrendo constrangimento ilegal. Logo, para não deferir a liminar, o julgador precisa demonstrar que esses elementos não estão presentes. E onde está a demonstração aqui? Sequer analisou o primeiro pedido que foi feito, que era colocá-los em liberdade por falta de fundamentação jurídica. Sequer foi albergado aqui na decisão de liminar a questão da fundamentação jurídica. E aí eu tinha duas situações. Ou recorrer dessa decisão, e ficava naquele impasse. Habeas corpus, de decisão denegatória de liminar. Aí nós temos a súmula 691, que não reconhece, que vem sendo relativizado de vez em quando, ou recorro por recurso ordinário constitucional. E aí eu tracei a estratégia meio arriscada de impetrar um outro habeas corpus para o STJ. E para a minha surpresa e grata satisfação, foi relativizada a súmula no STJ. E lá no STJ, eles foram colocados em liberdade, sob a fundamentação. Eles nem entraram no mérito da questão se a prisão era cabida ou não. E acho que fez certo o STJ. Eles bateram em cima, e aqui eu não trouxe o acórdão, porque é um acórdão bastante extenso, mas depois, se alguém tiver interesse, me manda um e-mail que eu passo para vocês. É um acórdão bastante extenso e bem interessante, que fala da fundamentação das decisões judiciais. E disse que a decisão de primeira instância não estava fundamentada, a decisão do tribunal não estava fundamentada, que a fundamentação é uma garantia não só processual, mas é uma garantia também constitucional. E aí, quando nós falamos, e já entrando na reta final aqui da nossa discussão, quando nós falamos que a prisão precisa ser fundamentada, eu preciso deixar de olhar o processo penal como sendo um ramo do direito que serve para punir as pessoas. E não é isso. O processo penal é segurança. O processo penal é segurança jurídica. O processo penal é um diploma que traz ali um rol de direitos e garantias para a sociedade, mas para as pessoas. Prender alguém, muitas vezes, é inevitável. Mas que se prenda, então, trazendo os motivos ensejadores daquela prisão. Porque aí, se eu não concordar, é uma questão de convicção minha. E se eu não concordar, eu passo a ter elementos para rebater aquela decisão em sede recursal. Agora, o difícil é eu contra-argumentar em uma decisão que não tem argumentos. O difícil é eu trabalhar contra uma decisão judicial em que não há elementos detectíveis de recurso, porque não há elementos jurídicos, elementos plausíveis para se recorrer daquilo que está sendo materializado numa decisão judicial. E eu fico muito feliz quando eu falo sobre a questão sobre prisões, principalmente nós que somos advogados, eu falo que nós já estamos meio que contaminados por essa ira do Poder Judiciário no sentido desse fetichismo da prisão preventiva. A prisão preventiva é exceção no ordenamento jurídico. Só que, infelizmente, a prisão preventiva hoje tem sido a regra no ordenamento jurídico. Poucas são as medidas cautelares diversas das prisões que são decretadas. E na minha pesquisa que eu comecei a fazer para o doutorado, eu já tive a capacidade, assim, junto com o auxílio de outras pessoas, óbvio,
mas eu consegui analisar pouco mais de 100 decisões. Decisões e acórdãos. Dessas 100 decisões de primeira instância e acórdãos, um pouquinho, umas 120 por aí, que nós analisamos até hoje, dessas 100, 120, 93% das decisões estão desprovidas de fundamentação idônea. E eu não falo isso como advogado. Quando me propus a fazer essa pesquisa, eu fiquei um período de, entre aspas, descontaminação da advocacia. Porque quando nós advogamos na área criminal, nós trazemos uma ideologia defensiva. E quando eu falo em descontaminação, não é no sentido pejorativo. Eu saí da advocacia no sentido de falar assim, agora eu vou estudar o caso enquanto operador do direito. Eu não quero ter o viés da advocacia, não quero ter o viés aqui da magistratura, não quero ter o viés do Ministério Público. Eu quero ter um viés do direito como um todo. E aí, nessas 100, 120 decisões judiciais que eu analisei, 93% delas estão desprovidas de fundamentação jurídica idôneas. E desses 93%, a maioria delas, mais de 50%, são chanceladas em segunda instância. Ou seja, são reafirmadas, são mantidas. A audiência de custódia, que foi implementada, está sendo implementada agora gradativamente, é uma esperança. Mas eu ainda não vejo como sendo a única alternativa. Porque muitas vezes a pessoa, é o que está acontecendo mais no interior, onde já cada em liberdade na audiência de custódia, mas passam-se alguns dias e é decretada a prisão preventiva dela. Sob os mesmos argumentos que eram decretados a prisão preventiva outrora. Com termos vagos, com termos precisos, com termos de que o crime é grave e que o agente é perigoso e que o crime causou uma comoção pública. São 3 expressões que não devem constar em decisões judiciais. Gravidade do crime. Todo crime é grave. Se não fosse grave, não estaria tipificado no ordenamento jurídico. Por menor que seja a lesão praticada ao patrimônio, ou à vida ou à integridade de alguém, o crime é grave. Se não ofendesse bem jurídico, não estaria ali tipificado no ordenamento jurídico. Gravidade do crime, então, não deve ser fundamento. Periculosidade do agente deve sim ser fundamento, mas desde que analisada sob o aspecto axiológico. O que deu causa o agente a praticar aquele crime, aquele fato em si. Porque nem todo fato típico é um crime. E num terceiro momento, comoção pública também não deve, de forma alguma, estar numa decisão judicial, porque a comoção pública não é elemento de convicção para se formar uma decisão judicial. Comoção pública, ela é pública, ela não é do juiz. O juiz, ele tem que obrigatoriamente ter a sua convicção. A partir do momento em que ele fundamenta a sua decisão por comoção pública, não é ele, juiz, que está decidindo, é a sociedade. E talvez um dos motivos pelo qual o Poder Judiciário não é um órgão não seja um órgão representativo, como é o Executivo e o Legislativo, é justamente para isso. Para que ele tenha imparcialidade. Para que ele julgue atrelado à opinião pública. A opinião pública é pública. A convicção jurídica e judicial é do Poder Judiciário, é do juiz. Então, a comoção pública não é fundamento de prisão preventiva justamente pelo fato de que quem decide é o juiz e não a sociedade, de uma certa forma. Eu acho que eu já falei bastante aqui. Deixa eu ver que horas são. 11 horas já. Eu agradeço. Lógico que teria muito mais coisa para falar e teria que a primeira parte da minha tese de doutorado é sobre análise do discurso mesmo, questão mais voltada à linguística, mas acho que ficaria muito cansativo abordar para vocês aqui essa questão, porque nós somos um público extremamente do jurídico. Então, essa foi a razão pela qual eu entrei mais direto na questão da fundamentação das decisões judiciais. Mas eu gostaria de deixar registrado que a minha satisfação por ter voltado a esta casa,
A primeira oportunidade que eu estive aqui, eu falei sobre um outro tema que eu gosto muito também, que é sobre provas no processo penal. E me coloco à disposição, se alguém tiver alguma dúvida,